Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 3 de dezembro. O Supremo Tribunal Federal retoma julgamento da ação que discute a constitucionalidade dos contratos intermitentes de trabalho criada pela reforma trabalhista de 2017. Entidades que representam os trabalhadores alegam que a modalidade precariza a relação de emprego. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Supremo valida a lei do Piauí que obriga operadoras de telefonia a fornecer extrato detalhado a clientes de celulares pré-pagos. O presidente do STF restabelece decreto que requisitou bens de hospital desativado para combate à Covid-19. Dias Toffoli determina que Polícia Federal marque depoimento de ministro da Educação, Milton Ribeiro, sobre suposta prática de homofobia. O plenário do Supremo Tribunal Federal deu início, nesta quinta-feira, ao julgamento de ações que questionam lei que permite indisponibilidade de bens de contribuinte devedor pela Fazenda Pública. Também na sessão de hoje, os ministros retomaram o julgamento que discute a constitucionalidade dos contratos de trabalho intermitente. A reforma trabalhista de 2017 criou o trabalho intermitente, um modelo de contratação em que a prestação de serviço com subordinação não é contínua, alterna períodos de trabalho e de inatividade, podendo ser determinada por hora, dias e meses sem jornada fixa. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia mostram que, em setembro, houve quase 15.500 admissões na modalidade de trabalho intermitente, 4.300 no setor de serviços e cerca de 1.300 na área da construção civil. No plenário, os ministros do Supremo Tribunal Federal julgam 3 ações diretas de inconstitucionalidade sobre o assunto, todas relatadas pelo ministro Edson Fachin, que votou pela inconstitucionalidade dessa forma de contrato de trabalho, por considerar que ela deixa vulnerável a proteção de direitos fundamentais dos trabalhadores, como a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo. Nessa quinta-feira, o ministro Nunes Marques abriu divergência, defendendo a validade do trabalho intermitente. Para o ministro, os dispositivos previstos na reforma trabalhista não geram precarização dos direitos dos trabalhadores. Além disso, o trabalho intermitente se apresenta como um instrumento jurídico válido a fim de oportunizar novas possibilidades ao trabalhador e possui o escopo de proteção social a uma parcela de trabalhadores informais. A divergência foi acompanhada pelo ministro Alexandre de Moraes. Depois, o julgamento foi suspenso com pedido de vista antecipado da ministra Rosa Weber. Na sessão dessa quinta-feira, também começou a ser julgada a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Socialista Brasileiro, que questiona artigo da lei que permite bloqueio de bens de contribuintes inscritos em dívida ativa. Outras 5 ações também tratam do tema. O relator das ADIs é o ministro Marco Aurélio. Na ação direta de inconstitucionalidade 5881, o PSB afirma que a norma fere preceitos constitucionais da reserva de lei complementar para o estabelecimento de normas sobre crédito tributário. Já o procurador da Fazenda Nacional defendeu a legalidade da norma. O ministro Marco Aurélio votou pela inconstitucionalidade de dispositivos da lei que permitiram à Fazenda Pública bloquear bens de contribuintes inscritos em dívida ativa. O meio empregado, ainda que potencialmente adequado à obtenção do fim pretendido, qual é o fim? A satisfação do crédito tributário, revela-se ilegítimo por compelir coercitivamente, sob o ângulo político, o devedor ao adimplemento do débito existente, ao arrepio de princípios basilares da lei maior, tais quais o devido processo legal substancial, o livre exercício de atividades profissionais e econômicas lícitas e o direito à propriedade. Depois do voto do relator, o julgamento foi suspenso e será retomado no próximo dia 9.
E em julgamento no plenário virtual, por maioria de votos, o Supremo validou a lei do Piauí que obriga operadoras de telefonia móvel a fornecer extrato detalhado a clientes de planos pré-pagos. Associações de operadoras e concessionárias entraram com a ação no Supremo em que apontavam suposta ofensa à competência privativa da União para legislar em matéria de telecomunicações. A norma estadual estava suspensa desde junho de 2017 por decisão liminar do relator, ministro Luiz Roberto Barroso. No entanto, no julgamento do mérito da ação, prevaleceu a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes de que a lei piauiense não interfere em telecomunicações, mas busca dar maior proteção e efetividade ao direito do consumidor. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, restabeleceu o decreto que autoriza o uso de equipamentos de um hospital particular desativado pela rede pública de saúde em município mineiro. Eles vão ser usados no tratamento da Covid-19. O ministro Luiz Fux atendeu ao pedido do município de Bom Jesus do Galho, em Minas Gerais, para restabelecer o decreto emergencial que determinava o empréstimo de equipamentos para enfrentamento emergencial da Covid-19. O decreto permite o uso de aparelhos de hospitais privados que não estão sendo usados pela rede pública. A norma tinha sido suspensa pelo Tribunal de Justiça mineiro. O município mineiro defendeu no Supremo Tribunal Federal que a suspensão do decreto causaria grave risco à ordem pública e à saúde local. Segundo o prefeito, o decreto está de acordo com a lei porque os bens requisitados são de um hospital desativado e que não tem previsão de voltar a funcionar. O pedido da cidade foi devido aos altos casos de Covid-19 na região e da necessidade de se tomar medidas preventivas. Ao reverter a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o ministro Luiz Fux entendeu que, diante do contexto atual da pandemia, o pedido do município é razoável para evitar grave lesão à saúde local. Além disso, o ministro ressaltou que a decisão é de caráter excepcional e temporário. O presidente do STF também suspendeu a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que liberou alho importado da China sem recolhimento do imposto de importação. Para o TRF1, seria inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. A suspensão da medida pela Suprema Corte atende a pedido feito pela União. Para Fux, o desembaraço aduaneiro de produtos sem recolhimento do tributo de importação compromete a defesa comercial e o combate ao abuso de poder econômico. E no próximo bloco, o Tribunal Superior Eleitoral determina novas eleições para a Prefeitura de Bom Jesus de Goiás. Depois do intervalo. A Constituição Federal de 1988 é importante, pois retoma um modelo político-jurídico focado na democracia e nos pressupostos de liberdade e igualdade, que também fundamentam o Estado democrático de direito e os anseios do povo brasileiro. A Carta Magna é fundamental à organização e à implementação dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, representando assim um grande avanço rumo à consecução dos direitos sociais do Estado. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal marque depoimento do ministro da Educação, Milton Ribeiro, sobre a entrevista em que ele teria proferido manifestações depreciativas a homossexuais. A data e a hora do depoimento devem ser acertadas entre a PF e o titular da pasta da Educação. O pedido para que o ministro fosse ouvido foi feito pela Procuradoria-Geral da República para apurar se as declarações se enquadram como possível prática de homofobia. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral determinou que a cidade de Bom Jesus de Goiás realize novas eleições. Veja esses e outros destaques da sessão de hoje de manhã. Os ministros do tribunal rejeitaram o registro de candidatura de Adair Henriques da Silva, candidato mais votado no dia 15 de novembro para a Prefeitura de Bom Jesus de Goiás. Ele foi condenado por delito contra o patrimônio público por órgão colegiado. Sendo assim, estava inelegível para as eleições 2020. Com a decisão do TSE, a cidade vai ter novas eleições para prefeito. O lapso temporal, portanto, previsto pelo legislador complementar, estabelece um marco inicial da contagem do prazo na condenação por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, e o prazo final como sendo 8 anos após o cumprimento da pena.
O plenário também reverteu a inelegibilidade de Deise Onofre, eleita no mês passado prefeita de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. Ela foi considerada inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado porque fez uma doação 2,5 vezes maior que o permitido nas eleições de 2016. Por maioria, o TSE entendeu que a conduta não interferiu na votação daquele ano e deferiu o registro de Deise. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, em momento algum, apontou que essa doação afetou a legitimidade, a normalidade da eleição. Os ministros também aprovaram os registros de Maria Suzanice Higino e Anne Higino Lessa. Mãe e filha, elas foram eleitas respectivamente prefeita e vice-prefeita da cidade de Olho d'Água Grande, em Alagoas. Adversários afirmavam que elas não poderiam concorrer às eleições 2020 porque são parentes do atual prefeito de uma cidade vizinha. Mas o plenário manteve os registros de candidatura das duas. Não houve reconhecimento do uso de nenhum artifício fraudulento pelas recorridas. O TSE vai disponibilizar até amanhã os resultados das votações do segundo turno das eleições municipais no repositório de dados eleitorais e na página de estatísticas eleitorais do portal do TSE. O repositório é voltado a pesquisadores, imprensa e pessoas interessadas em analisar dados sobre o eleitorado, candidaturas, prestação de contas, entre outros tópicos eleitorais. No campo Resultados, os arquivos são divididos em 3 categorias: boletins de urna, resultados totalizados por município e zona eleitoral e correspondências efetivadas. O Conselho Superior da Justiça, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, realizou um webinário sobre produção de provas digitais na Justiça do Trabalho. O encontro qualificou servidores da Justiça Trabalhista de todo o Brasil para que eles possam auxiliar os magistrados na busca de registros e provas digitais. Na abertura do webinário Produção de Provas Digitais na Justiça do Trabalho, a presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi, afirmou que o Poder Judiciário vive a Revolução 4.0 no campo da instrução probatória e que, na era digital, o evento orienta os servidores na busca da verdade dos fatos no processo do trabalho. A pergunta que faço é: o que fazemos que não deixa rastros digitais? Não é? E sendo assim, não faz sentido ignorar esses recursos na busca da verdade dos fatos no processo do trabalho. E além disso, ao nos valer dessas possibilidades, podemos aumentar substancialmente a qualidade da prestação jurisdicional, proferindo sentenças compatíveis com a mais efetiva verdade real. O presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, o Coleprecor, desembargador Leonardo Trajano, destacou que a pandemia do coronavírus acelerou a coleta de provas digitais, uma vez que, cada vez mais, a tecnologia passou a ser usada como ferramenta de trabalho. Hoje é uma quebra de paradigmas, é o início de uma nova jornada importante e relevantíssima para a Justiça do Trabalho, para tornar o custo dos processos mais ágeis e para que se tenha cada vez mais uma produção de prova célere, efetiva e que traduza, na medida do possível, da melhor forma possível, a verdade das alegações controvertidas. O evento telepresencial foi promovido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho por meio do Centro de Educação Corporativa, o SEDUC. A palestra inicial foi ministrada pelo promotor de Justiça do Ministério Público da Bahia, Fabrício Paturi, especialista em direito digital. Ele explicou que, atualmente, tudo o que produzimos na internet é documentado e, consequentemente, essas informações podem ser usadas como provas em ações trabalhistas. Compreender a dinâmica da prova digital significa pensar digital. Quando nós estivermos à frente de um caso concreto, quando nós estivermos à frente de uma realidade fática, a gente tem que buscar, naquela realidade digital, a solução para ela. Para o delegado de polícia do estado de São Paulo, Guilherme Casselli, não há como dissociar a coleta probatória do direito digital. Ele citou como exemplos a coleta de informações a partir do uso da geolocalização e a quebra de sigilos telemáticos, e destacou que muitos desses dados estão acessíveis a qualquer pessoa, sem necessidade de autorização para que se tenha acesso a essas informações. As informações que estão livremente dispostas
nas redes sociais ou em fonte aberta, o usuário, quando delas dispõe, ele nutre não uma expectativa de privacidade protegida, sim, pela norma, pelo texto da Carta Magna, mas, na verdade, quem dispõe dessas informações, ele nutre uma expectativa de publicização e não de privacidade das informações. E a gente não está fazendo absolutamente nada demais. Eu simplesmente estou colhendo esses dados não estruturados e estou transformando em dados estruturados. E eu estou utilizando isso para produção probatória. E agora a gente fala de Operação Lava Jato. A Justiça Federal no Paraná condenou 5 pessoas por corrupção e lavagem de dinheiro em suposto esquema de fraude em contratos da Petrobras. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, os 2 ex-diretores da Petrobras e os 3 empresários condenados fraudaram contratos assinados entre 2 empresas com a estatal para a construção de 4 gasodutos e um terminal aquaviário. Ao todo, o esquema causou um prejuízo de mais de 100 milhões de reais à Petrobras. Só os acusados receberam quase 30 milhões de reais em propina. Os 5 condenados vão responder pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Juntos, eles terão que devolver um pouco mais de 25 milhões de reais aos cofres públicos. A ação é resultado da 40ª fase da Operação Lava Jato. E veja a seguir, Superior Tribunal de Justiça determina que Misael Bispo de Souza, condenado a 22 anos de prisão por matar a ex-namorada, volte para a cadeia. Em instantes. A Constituição Federal é a pedra fundamental de garantia de convivência harmônica no Estado democrático de direito. É ela que estabelece a harmonia entre os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, determinando que eles tenham independência, porém a obrigatoriedade de conviverem de forma harmoniosa. Ministro do Superior Tribunal de Justiça caça liminar e determina retorno de Misael Bispo de Souza à prisão. Ele foi condenado pela morte da advogada Mércia Nakashima. O ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior, cassou a liminar que, em agosto, concedeu a Misael Bispo de Souza o direito de cumprir pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Ele foi condenado pelo homicídio da advogada Mércia Nakashima em 2010. Segundo a defesa, Misael Bispo sofre de várias patologias: hipertensão, colesterol alto, arritmia cardíaca e depressão. O pedido de prisão domiciliar foi feito em março, na 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté, mas, de acordo com a defesa, 5 meses depois ainda não havia sido analisado. Em razão da demora no exame do pedido, o ministro Sebastião Reis Júnior concedeu em caráter liminar a prisão domiciliar, decisão que foi mantida em setembro pela 6ª turma. Da liminar concedida inicialmente pelo STJ até que o Tribunal de Justiça de São Paulo julgasse o habeas corpus, o Ministério Público Federal recorreu e, ao apreciar o agravo, o ministro relator no STJ ponderou que, de acordo com as informações contidas no processo, Misael Bispo fazia tratamento de saúde regular na unidade prisional. O ministro Sebastião Reis Júnior entendeu também que o presídio não está superlotado e cumpre com as medidas recomendadas para minimizar a disseminação da Covid-19. Ao cassar a liminar, o relator levou em consideração ainda a recomendação do CNJ, que excluiu do benefício da prisão domiciliar pessoas condenadas por organização criminosa, lavagem de dinheiro, crimes contra a administração pública, crimes hediondos ou violência doméstica contra a mulher. A decisão vale até que o Tribunal de Justiça de São Paulo analise o mérito do habeas corpus, no qual a defesa requereu a prisão domiciliar de Misael Bispo. E o STJ manteve decisão da Justiça Paulista em caso de rescisão de contrato entre concessionária e montadora de veículos. Os ministros da 3ª turma do STJ, por unanimidade, mantiveram um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconheceu a culpa recíproca de uma concessionária e uma montadora de veículos pela rescisão do contrato entre elas e as dispensou do pagamento das indenizações previstas na Lei Ferrari, que disciplina as regras para a comercialização de veículos automotores no país. A Lei Ferrari estabelece as regras gerais, mas também é necessário que sejam realizadas as convenções das marcas para fixar aquelas regras mais específicas que vão regular a relação entre o distribuidor
e o fabricante, como, por exemplo, o prazo de vigência da concessão, o distanciamento entre as concessionárias e, principalmente, uma gradação de penalidades, de forma que aquela concessionária que eventualmente cometer alguma falta deve sofrer inicialmente uma advertência, num segundo momento uma multa e, num terceiro momento, diante de um fato mais grave, a eventual rescisão do contrato, pondo fim antecipadamente àquele prazo de concessão para comercialização de determinada marca. De acordo com os autos, durante a concessão para a revenda de automóveis e prestação de serviços, as infrações contratuais praticadas pela concessionária foram consideradas graves o suficiente para provocar a resolução do contrato. Mas a montadora não observou o regime de penalidades gradativas previsto em lei. No recurso ao STJ, a concessionária argumentou que a declaração de culpa recíproca não justificaria o afastamento das indenizações e pediu que fosse assegurada a apuração do valor indenizatório de cada uma das partes. A montadora, em um outro recurso especial, sustentou o direito a ser indenizada, mesmo que a rescisão do contrato não tenha sido precedida da aplicação gradativa das penalidades. No STJ, o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, entendeu que a aplicação de penalidades gradativas é condição indispensável para a resolução do contrato de concessão por infração contratual, independentemente de prévia regulamentação por meio de convenção da marca. O magistrado destacou que, como o TJSP entendeu serem graves as infrações praticadas pela concessionária, não há como afastar a culpa dela pela resolução do contrato e que a concessionária só negou documentos ao perito durante a fase instrutória do processo. Dessa forma, conceder indenização à concessionária soaria como um prêmio à deslealdade processual, o que é de todo incompatível com o nosso sistema jurídico. A turma negou provimento aos 2 recursos especiais. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, prorrogou até 26 de fevereiro de 2021 a realização das sessões de julgamento por videoconferência. As sessões ordinárias e extraordinárias em ambiente virtual foram implementadas em abril como uma das medidas para combater a pandemia da Covid-19. As ações de prevenção do novo coronavírus são reavaliadas regularmente pela presidência do STJ, com base na evolução do quadro pandêmico e nas informações prestadas pelas autoridades de saúde brasileiras. A Advocacia Geral da União conseguiu reverter uma decisão judicial que condenava o INSS a pagar cerca de 11 milhões de reais em ação que tramitava desde 1976. O caso envolvia uma ação movida por mais de 400 pessoas contra o antigo INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. A ação começou a tramitar na década de 70, quando os funcionários do órgão cobraram na Justiça o reembolso de gratificações. Eles alegavam que receberam gratificações na década de 70 e que depois a administração pública, no caso o INSS, o INPS, reconheceu que esses valores seriam indevidos e procedeu o ressarcimento aos cofres públicos. Então, nos autos da ação, eles obtiveram um título executivo reconhecendo que esse ressarcimento procedido pela administração pública foi indevido e que, portanto, deveria haver a devolução desses valores. Foi a partir desse momento, a fase de execução, que os problemas começaram. Para a confirmação dos cálculos, os autores da ação precisavam apresentar uma série de documentos. Eles foram intimados pelo juízo, mas não se manifestaram. Nem mesmo o pedido para fornecer os números de CPFs foi atendido. Devido à demora, a causa, que era estimada em 3 milhões de reais, segundo a primeira planilha de cálculos, representava hoje aproximadamente 11 milhões de reais. O INSS demonstrou que, desde 2014, os servidores não estavam colaborando para o andamento da execução. Foi o INSS que precisou comprovar que não havia elementos nos autos para fazer aquela execução, que todos os elementos que o INSS dispunha para apresentar foram apresentados e ainda assim os autores exequentes eles se mantiveram inertes. A AGU conseguiu comprovar ainda que parte dos envolvidos não eram servidores do INPS à época e por isso também foram excluídos dos pagamentos. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu que a execução deveria ser extinta.
O Ministério Público Federal quer explicações da Prefeitura de São Carlos, no interior de São Paulo, sobre obra contra enchentes na cidade. A Prefeitura de São Carlos destinou 10 milhões de reais para a obra de ampliação da galeria sobre a via férrea do córrego Monjolinho. O problema é que essa obra deve ser financiada e executada pela empresa Rumo, que desde outubro está obrigada judicialmente a fazer a intervenção e apresentar em até 60 dias um projeto de engenharia para adequar a galeria ao fluxo de água do córrego. A determinação veio de uma medida liminar que atendeu o pedido do MPF, que ajuizou uma ação civil pública contra a empresa em maio. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.